Torcedor Alves Celeste, um abraço. Tubarão ficou no 0-0 contra a equipe do Ceará aqui no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Uma reação depois daquela partida ruim contra o Atlético Goianiense semana passada lá em Goiânia. A gente vai analisar um pouco sobre essa partida, também a fala do técnico Alain, a fala dos jogadores, um pouco sobre esse tema Londrina e Ceará a partir de agora aqui no microfone Alves Celeste. Se é novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, ative as notificações. Legal demais tê-los por aqui. Um 0-0 que, infelizmente, não se tornou uma vitória, né, Lúcio? Tamanha superioridade do Londrina na partida. Fez um grande jogo, né? Uma grande recuperação. Depois de uma semana de muita cobrança, de mudança de postura. Londrina, desde a primeira etapa, aí foi um grande primeiro tempo, pressionando o time do Ceará. Na segunda etapa, criou oportunidades, não conseguiu concluir. Um resultado de empate aí que, fatalmente, aí, ao longo da competição, o torcedor vai lembrar que poderia ter se tornado uma vitória, né, Luciano? Um abraço. Fala, Rafa. Um abraço para você, pro torcedor Alves Celeste. Sim, foi um bom jogo do Londrina. Londrina foi melhor a maior parte da partida em relação ao Ceará. Faltou ganhar o jogo, faltou ser um pouquinho mais incisivo de forma ofensiva, talvez arriscar um pouquinho mais, né, fazer aquele último ajuste no último passe, na última finalização. Acho que isso que faltou, mas foi sim um bom jogo contra um bom adversário. A gente sabe, né, Rafael, que os times do Mozart, eles são muito fortes defensivamente, né? É assim que o Mozart tem conseguido o sucesso dele, dos times dele, nas últimas temporadas aí em Série B. E no jogo deste domingo não foi diferente, né? No entanto que ali, a partir das mudanças, né, no segundo tempo, o Ceará se preocupou muito mais em reforçar o sistema defensivo do que propriamente colocar atacantes para tentar ganhar o jogo. Então, não é fácil mesmo, né, superar a defesa do Ceará pela característica do seu treinador, mas acho que foi um bom jogo, uma boa recuperação depois daquele jogo ruim lá contra o Atlético Goianiense. Acho que o Alan tentou algumas alternativas diferentes no jogo, né, colocando o Chumbinho como titular, o Emiliano lá na frente. Acho que fez um bom jogo o uruguaio, acho que ele vai ganhando opções, né, passa a ser daqui a pouco uma alternativa interessante ali para revezar no ataque. Enfim, acho que faltou realmente o gol, faltou um pouquinho mais de capricho e ser um pouquinho mais decisivo no ataque, mas pelo menos a atuação foi positiva, o que abre uma perspectiva aí melhor para os dois próximos jogos que serão fora de casa. O Londrina não vence há 4 partidas, aqui no VGD já são 9 jogos, né, sem vencer, e claro que diante desse cenário o torcedor começa a também se preocupar. Alguns torcedores hoje reclamaram bastante no final da partida, falas direcionadas aí para alguns jogadores, para o técnico Alain, mas já mostrou que esse time com algumas opções que estavam fora, né, e isso a gente fala aí de o Wallace, de Gilberto, o Thales ainda se recuperando, deve estar à disposição para a próxima rodada, o Vitinho daqui a pouco pode ganhar novamente uma opção. Esse time pode ser mais competitivo do que já mostrou com essas ausências, naturalmente, né, Lúcio? E até o técnico Alain, ele comentou durante a entrevista coletiva, de que tem utilizado as semanas para conhecer um pouco mais dos jogadores, tem oportunizado Chumbinho, agora com o retorno do Fabiano, Emiliano também ganhou alguns minutos, Caio, Rafael, de um modo geral, o próprio João Tavares, né? O Heron, o zagueiro. Então, de um modo geral, ele vai tentando outras opções para esse time ficar um pouco mais competitivo na Série B, né? Ele vai ter que buscar, né? Já que não tem como contratar, não tem como mudar o elenco agora, ele vai ter que buscar dentro das alternativas que ele tem, das opções, né? Colocando os jogadores para encontrar um melhor equilíbrio aí do time. E realmente, acho que o ponto ruim é esse, né, Rafael? Londrina tropeça demais em casa. É bom a gente frisar que não é desse time exclusivo, né? O Londrina tem tropeçado, seja no VGD, no Estádio do Café. Mas se a gente pegar toda a campanha do ano passado, foi assim, né? Então, assim, é um problema que o Londrina tem. Agora, acho que, né, até pelas características do Londrina, que é um time muito mais direto, né? É um time muito mais vertical do que aquele time que trabalha a bola. Talvez o Londrina vá conquistar resultados positivos importantes fora de casa também, né? Então, essa é a expectativa e vai ter que ser o que o Londrina vai ter que fazer daqui para frente, porque realmente, com esse elenco que o Londrina tem, com essas opções que o Londrina tem, o Londrina não é um time criativo, né? Repito, é um time muito mais direto, muito mais vertical. E aí, quando você joga em casa, você encontra dificuldades porque nitidamente o adversário vem mais fechado. Então, talvez a alternativa, e o Londrina vai ter que buscar esses pontos fora de casa, porque acho que em casa o Londrina sempre vai ter dificuldade. Espero que isso mude, mas
pelo andar da carruagem, pelo menos com esse elenco atual. Acho que o Londrina sempre vai ter bastante dificuldade nos jogos dentro de casa. Semana cheia, preparação, Juventude, sábado às 9 da noite, depois no outro final de semana, no domingo, contra a equipe do Operário fora de casa também, lá no Germano Cria, às 4 da tarde. A gente vai falando mais do Tubarão ao longo da semana. Valeu, galera, um abraço. Um abraço, ótima semana a todos.